Você já ouviu alguém dizer que o Ichigo só vence com protagonismo? Ele ganha poder do nada e sempre dá um jeito de derrotar o inimigo no último segundo? Provavelmente sim, e essa é uma das maiores mentiras que te contaram sobre Bleach. Hoje eu vou te provar, com fatos da própria obra, que a maioria das vitórias do Ichigo tem um porquê, uma origem e uma construção muito mais profunda do que parece, e que não é protagonismo. E se você é fã de Bleach ou já acreditou nessa mentira, fica comigo até o final, porque esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga o protagonista. Mas antes, já pensou em criar seus próprios personagens de animes? Tipo, imaginar um vilão tão estiloso quanto o Kyoha, ou um personagem com a vibe do Green Joe, e conseguir desenhar ele do zero, direto da sua cabeça? Se isso parece impossível, relaxa. O curso Desenhando Animes foi feito exatamente para isso. Você vai aprender a criar personagens originais do básico ao avançado, sem precisar copiar de ninguém. Você vai pegar o que tá na sua mente e colocar no papel com estilo próprio. Inclusive, no curso tinha gente que nem sabia desenhar um olho de anime e agora tá criando um elenco completo com identidade visual única. Quer fazer parte dessa galera? O link tá na descrição para você fazer a matrícula hoje mesmo. Para começar, precisamos ir para o começo de Bleach, mais precisamente no capítulo 1. Sim, o primeiro capítulo já deixa explícito que o Ichigo não é um ser humano comum. Mesmo antes de ganhar o poder de Shinigami emprestado da Rukia, sem saber, inibiu a Shinigami de sentir a Reiatsu do Fishbone de tal forma que ela só sentiu a Reiatsu do Hollow quando saiu do quarto do protagonista. Isso sem falar que nesse mesmo capítulo, o Ichigo quebrou um Kido ainda sendo humano comum, algo que não deveria ser possível e que destruiria sua alma, de acordo com a própria Rukia. E isso não é protagonismo. Como é o primeiro capítulo, o autor está estabelecendo as coisas e esse é o primeiro sinal claro de que o Ichigo não é um humano comum, algo que fica ainda mais claro durante o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 Anos, com a revelação bombástica sobre o seu nascimento. Ichigo é um fruto de um Shinigami com a Quincy, que tinha sido infectada por um Hollow criado por Aizen. Quando a Masaki ficou grávida do Ichigo, a essência do Hollow se agarrou à alma dele, dessa forma, fazendo dele um híbrido perfeito das 4 principais raças de Bleach: Shinigami, Quincy, humano e Hollow, algo que nem mesmo o Rei das Almas é, já que ele não deu origem aos poderes Hollow, mas apenas aos poderes Shinigami, Quincy e Fullbring, que de forma bem resumida são humanos com poderes. Por causa disso, naturalmente, o Ichigo já tem um poder gigantesco e tem uma taxa de crescimento absurda, e é por isso que ele evolui rápido em certos momentos da obra, como o da luta do Green Joe para o Kyoha, que sem nem mesmo ter feito algum tipo de treinamento, o combate dele contra o Espada número 6 fez ele evoluir. Além disso, desde o início é mostrado que o Ichigo não controla bem esse poder, por isso a sua Reiatsu oscila demais. Uma hora fica muito baixa, outra supera limites inimagináveis. E quem explica isso muito bem é o Ista no capítulo 49, durante a situação em que o Menos Grande invadiu a cidade de Karakura lá no início de Bleach, ao comparar o Ichigo com uma torneira aberta o tempo inteiro, sem controle algum sobre a liberação da água. Outro ponto que mostra essa oscilação, na primeira batalha contra Renji, quando o Tenente e o Byakuya vão atrás da Rukia. No começo, o Ichigo tem dificuldades contra o Tenente, principalmente quando ele libera Zabimaru, que inclusive é a primeira Zanpakuto liberada que vimos na obra, e até mesmo ferido. Porém, repentinamente, o seu poder sobe demais, pelo desejo de vencer o combate e também salvar Rukia, algo que faz até mesmo um pouco dos instintos dele aflorarem e o faz ficar com um sorriso maníaco no rosto digno do seu Hollow interior. Ou seja, a maioria das coisas que o pessoal reclama foram sedimentadas no começo da história e muito bem aplicadas ao longo das batalhas que o Digimon de Bleach teve durante a obra, tirando claro a sua história de origem, que é revelada apenas no arco final. É a partir daqui que eu irei te provar ponto a ponto que sim, em nenhuma das batalhas do Ichigo que as pessoas reclamam que tem protagonismo, na verdade não tiveram protagonismo algum. A primeira aqui é a batalha contra Zaraki. A maior reclamação sobre essa batalha é que o Ichigo venceu Zaraki, que era um monstro sem ter Bankai por ganhar poder do nada. Mas será que isso faz sentido? O embate entre Ichigo e Zaraki começa no capítulo 104 do mangá. Zaraki, conhecido por sua imensa força e sede de batalha, impõe uma pressão espiritual esmagadora desde o início. Sua presença é tão intensa que incapacita o Ganju e o Hanataro. Zaraki, confiante em sua superioridade, permite que o Ichigo ataque primeiro. No entanto, o protagonista não consegue sequer arranhá-lo, evidenciando assim a diferença de poder entre eles. O Zaraki até mesmo explica que a Reiatsu do Ichigo é insuficiente para penetrá-lo, lá ele. Isso se deve porque naquele momento a Reiatsu do Kenpachi era muito maior do que a dele. Em uma batalha entre Shinigamis é uma batalha de Reiatsu, e esse combate se desenrola e o Ichigo é gravemente ferido. Após isso, ele tem uma experiência em seu mundo interior, onde tem uma conversa com o velho Zangetsu. Esse encontro é crucial para que o Ichigo compreenda a importância de confiar e se conectar com a sua Zanpakuto. Esse momento marca um ponto de virada em sua evolução como Shinigami, revigorado pela compreensão adquirida
corrida. Ichigo retorna à batalha com uma nova determinação e consegue ferir Zaraki, surpreendendo o capitão e demonstrando assim seu crescimento. Kenpachi, empolgado por finalmente encontrar um oponente digno, decide remover o seu tapa-olho e suprimir a sua Reiatsu, para assim lutar com todo o seu poder. E no ápice do confronto, ambos os Shinigamis desferem ataques decisivos. Ichigo, mesmo exausto, consegue resistir graças à sua conexão com o Zangetsu. O Zaraki, por sua vez, reconhece a força do Ichigo e admite que precisa se tornar mais forte. A luta termina com ambos caídos e com Kenpachi declarando o Ichigo o vencedor moral. E galera, olhando de forma simples, parece realmente algo tirado daquele canto pelo autor, mas vamos mais fundo nisso. O Zaraki poderia ter acabado com Ichigo no início do combate se quisesse. E isso é fato. O Ichigo sequer conseguia dar dano nele, porque a sua Reiatsu, como eu falei anteriormente, estava muito mais fraca em comparação à do Kenpachi. Porém, uma coisa que se deve ter em mente é que o Zaraki gosta de se divertir em combate, e por mais que naquele momento ele não estivesse se divertindo, Kako havia falado a ele que o Ichigo era muito forte. Então ele ficou interessado em ver essa força, e por isso ficou um tempo brincando de gato e rato. A gente precisa lembrar que os autores fazem os personagens agirem de maneira como eles foram escritos. A personalidade do personagem e a mentalidade dele conta bastante na hora do autor fazer eles tomarem alguma ação. E isso é visto em outras obras também, como Sukuna e Jujutsu Kaisen durante o incidente de Shibuya, ou mesmo Madara contra o Gai na Quarta Guerra Mundial Shinobi, que não mostrou metade das capacidades que mostrou na luta contra Sasuke e Naruto. Sim, porque se você acha que o Gai iria vencer naquele combate, sinto muito lhe dizer, mas não iria. Mas voltando aqui, é que quando o Zaraki decide ferir o Ichigo mortalmente e o perfura no peito e sai andando porque o combate foi chato, o espírito Quincy dele, o velho Zangetsu, vem em sua ajuda. O Ichigo decide que quer vencer. O ferimento dele estanca por causa do seu lado Quincy e possui a habilidade Blood Venom, que além de servir como a, entre aspas, armadura para se defender de golpes, também tem essa capacidade. Aqui você pode até mesmo questionar por que até esse momento da história, Blood dos Quincy's não havia sido apresentado. É que eu realmente concordo. E talvez seja o meu único ponto que realmente dou o braço a torcer. Porém é algo tão ínfimo no contexto geral da batalha, que quando você tá lendo pela primeira vez, você consegue entender que o poder do Ichigo foi responsável por conseguir manter ele no combate. Então ainda assim, por mais que seja algo realmente questionável, dá pra deixar passar. Porém, o que eu vou falar agora é o que realmente vai te provar que nessa batalha contra o Zaraki não teve protagonismo algum. No capítulo 109, das páginas 14 a 17, notem que o Ichigo aumenta seu poder espiritual repentinamente. Uma máscara Hollow em forma de Reiatsu até mesmo aparece atrás dele, e esse é o seu espírito Zanpakuto ajudando. A combinação perfeita para vencer o Zaraki, aquele que lutava sozinho sem ouvir a voz da sua Zanpakuto. Você pode até mesmo falar que o subconsciente do Zaraki deveria ter ajustado o poder dele para vencer o Ichigo, já que nesse momento da história ele ainda fica suprimindo seus poderes inconscientemente e vai ajustando com o tempo, assim como aconteceu na batalha contra o Noitra no Ecomundo, o mesmo contra Tousen com Mamura, que ele conseguiu lidar com mais facilidade. Porém, lembram que eu falei que o poder do Ichigo oscila demais? A diferença de poder dele de um momento para o outro foi tanta que o subconsciente do Zaraki não conseguiu acompanhar. E você pode até mesmo falar, Zé, mas depois o Zaraki tirou o tapa-olho, não tinha como o Ichigo vencer. E aí é que tá, jovem. Não é que o Ichigo chegou no nível do Zaraki quando a Reiatsu aumentou, mas sim que ele o ultrapassou. Então o fato do Zaraki tirar o tapa-olho para liberar mais poder espiritual era para tentar chegar no nível que o Ichigo estava. Além disso, a intervenção do seu espírito Zanpakuto reforça que o Ichigo não está sozinho em suas batalhas, sejam externas ou internas. Ele recebe suporte. Portanto, a vitória do Ichigo sobre o Zaraki não é fruto do protagonismo, mas sim uma progressão natural do seu desenvolvimento como personagem e das circunstâncias específicas do combate. Só que no caso dele, ele evolui muito mais rápido do que as pessoas normais, devido à sua natureza híbrida. Além de que, a vitória dele não foi bem uma vitória em si, foi mais uma vitória moral. Digamos que foi um empate. O ponto que eu quero chegar aqui é que o argumento principal que falam sobre ser protagonismo, que é o poder do Ichigo aumentar repentinamente, já havia sido apresentado na obra há tempos. Ou seja, você até pode questionar o fato dele ser assim desde o começo, mas não pode questionar a aplicação da capacidade dele nesse combate, porque foi extremamente correto. É como a regra do impedimento no futebol. Existem lances em que o jogador estará impedido por 1 centímetro, e você pode até mesmo questionar que 1 centímetro é muito pouco para dar vantagem ao atacante em relação ao zagueiro, que não deveria ser dado impedimento. Porém, o ponto é que você deve questionar a regra e não a aplicação dela. A aplicação dela foi correta, tá 1 centímetro à frente, portanto tá impedido. E a lógica aqui é a mesma. A premissa do personagem é essa, e a aplicação dessa premissa foi correta. E aí, se você não gosta da premissa, é outra história, é um outro assunto. Mas vamos conferir realmente se em outras lutas polêmicas essa regra foi bem aplicada.
aplicada. Na batalha contra Byakuya, que ocorre durante o arco da Soul Society, sendo até mesmo o clímax da missão de resgate a Rukia, Byakuya é conhecido por sua imensa força e postura imperturbável, impõe uma pressão espiritual esmagadora desde o início. Sua presença é tão intensa que desafia o Ichigo a superar seus próprios limites. Antes desse confronto, o Ichigo já havia demonstrado uma evolução significativa em suas habilidades. Durante o seu treinamento com Yoruichi, ele desperta sua Bankai, a Tensa Zangetsu, e isso em um tempo recorde, em 3 dias, algo que muitos usam também como argumento para dizer que é protagonismo, já que os Shinigami geralmente levam anos para alcançar a Bankai. Porém, o Ichigo apenas usou um método específico criado por Urahara, que ele mesmo havia criado para despertar sua própria Bankai, inclusive também foi desperto em 3 dias. E aí você pode questionar se foi algo tirado do nada, porém é bom lembrar que é algo relacionado a Urahara, ou seja, Urahara já havia sido mostrado durante a obra como alguém bastante suspeito, e nesse ponto já havia sido revelado que ele já tinha sido um capitão pelo Ikkaku, ou seja, se você parar para pensar um pouco, você consegue ligar o ponto A com o ponto B. Fato é que durante a batalha, quando o Ichigo está prestes a ser derrotado, seu rolo interior emerge, assumindo o controle momentâneo e ferindo gravemente o Byakuya, e esse é o motivo principal de reclamação nesse combate. Porém, a verdade é que a máscara Hollow já havia sido mostrada salvando ele diversas vezes, seja na batalha contra o Renji, onde o Hanataro até joga ela fora no esgoto da Soul Society, quando eles estão se recuperando do combate, e outra vez após o combate contra Zaraki, onde agora a Yoruichi joga fora a máscara, e o detalhe é que o Ichigo havia pensado que tinha perdido ela, e mesmo assim, ela apareceu novamente. Isso já indica que é algo que deve ser manifestado a partir do poder dele, e pela preocupação que os personagens vão demonstrando com esse fenômeno, era questão de tempo acontecer algo diferente, e até mesmo preocupante em um momento crítico. Além disso, a máscara já havia aparecido antes mesmo dele ir para a Soul Society, quando Urahara estava fazendo ele despertar os seus próprios poderes Shinigami, que por sinal é o seu rolo interior. Em resumo, estava tudo lá desde o início. Por mais que tenha o conceito de a lâmina sou eu, apresentado durante a Guerra Sangrenta dos 1000 anos, onde temos a real explicação do que os poderes dos Shinigami são os poderes da sua própria alma, naquele momento o Ichigo ainda não tinha sincronizado com seus poderes, ainda não tinha conhecimento do seu passado, e portanto parecia um poder estranho, um poder à parte. Após isso, Ichigo retoma o controle do seu corpo e decidindo assim enfrentar o Byakuya com suas próprias forças. Essa escolha demonstra sua integridade e desejo de vencer por mérito próprio, não dependendo dos poderes que ele ainda não compreende completamente. E no ápice do confronto, ambos os Shinigamis desferem ataques decisivos. O Ichigo, mesmo exausto, consegue resistir, e o Byakuya por sua vez reconhece a força do Ichigo e admite que precisa reconsiderar suas próprias convicções. Uma convicção que vai ser quebrada agora é a sua de que a luta entre Ichigo e Ukiuha foi o protagonismo. Então vem comigo, porque a batalha final entre os dois ocorre nos capítulos 350 a 353. No capítulo 350, das páginas 10 a 19, o Ichigo é fatalmente ferido por Ukiuha. No entanto, no capítulo 351, ocorre a sua transformação, que ficou conhecida no fandom como Vasto Lord, uma forma Hollow completa, que supera amplamente o poder do Ukiuha. No entanto, essa transformação é um dos principais pontos de reclamação quanto ao suposto protagonismo do Ichigo. Várias pessoas comentam que foi tirado do nada, porém isso também havia sido preparado bem antes na história. Durante o treinamento do Ichigo para dominar o seu Hollow interior e ganhar a capacidade de usar a máscara Hollow por vontade própria, mas especificamente nos capítulos 220 a 224, durante o combate interno, a verdadeira Zangetsu fala para ele que se o Ichigo vacilar, ele tomará o seu lugar e tomará o seu corpo. Claro, ele fala de uma maneira como se fosse tomar o corpo do Ichigo e assumir o controle, de fato suprimir a alma do protagonista, para assim ser o novo dono do corpo. Mas isso foi apenas para tornar o Ichigo mais forte. Afinal, ele queria protegê-lo. É tipo o teu pai te mandando fazer uma faculdade e argumentando que você vai morar embaixo da ponte se não buscar algo na vida. É simplesmente para te fazer medo e te fazer buscar evoluir. O Hollow interior tomar o corpo naquele momento foi para salvar o Ichigo. É tanto que após o Ukiuha cortar o chifre dele, o processo de regeneração em alta velocidade começa. O Ichigo volta à normalidade. Ou seja, toda essa situação com o Vasto Lord é algo que também já havia sido preparado anteriormente, no início do arco. É a combinação de eventos e conflitos internos previamente estabelecidos. E, inclusive, isso vai impactar mais à frente na história, com o Ichigo passando a ter ainda mais medo do seu próprio poder e não usando plenamente da maneira que poderia usar, mesmo estando mais forte após a batalha contra o Ukiuha. Mas isso, claro, é um papo para um outro vídeo, porque agora vamos para a refutação final. Ichigo vs Aizen. Na batalha contra o Rei dos Fanboys, existem duas reclamações. A primeira é porque o Aizen não matou o Ichigo antes de ir para a Soul Society, e a segunda é o fato do Ichigo ter superado ele rapidamente. E bom, meus amigos, sobre a primeira, é simples. Lembre-se do que eu falei no início do vídeo. O autor faz o personagem agir da maneira como ele foi escrito. E o Aizen sempre foi arrogante, e naquele ponto da história, estava mais arrogante do que nunca, se deixando ser acertado por inimigos fortes como Urahara,
Gaara, Yoruichi e Shin porque sabia que iria se regenerar e evoluir. Parou até mesmo de usar sua Zanpakuto por achar que não precisava mais dela, e o ato dele deixar o Ichigo vivo é só mais um ato de arrogância. E como vocês sabem, o ditado popular diz que a arrogância precede a queda. O Aizen chegou no seu pico máximo de arrogância nessa parte da obra, chegando a ser chato às vezes pelo fato de tudo ser de acordo com seu plano, e também que tudo ele sabia, até mesmo a traição do Gin. Ou seja, o autor foi fiel ao personagem que criou. E o segundo ponto, será mesmo que o problema é o Ichigo evoluir rápido, sendo também que é algo que foi preparado arcos atrás, seja a maneira como ele evolui e seja também o local que ele treinou. Foi dito no arco da Soul Society pela Yoruichi que o tempo no Dangai, local esse onde o Ichigo treinou, passa diferente do mundo humano e da própria Soul Society. Por causa disso, ele conseguiria ficar muito mais forte em menos tempo, e isso foi provado na prática, quando dentro do Dangai passaram cerca de 3 meses. E aí você pode até mesmo falar, Asa, mas 3 meses é pouco para superar um inimigo que transcendeu os limites de um Shinigami Hollow? E eu te digo, jovem, lembram quem é o Ichigo? Lembram da taxa de crescimento absurda dele? Se em 3 dias ele conseguiu despertar Bankai e bater de frente com o Byakuya, e depois da luta contra o Grimmjow, horas depois já estava conseguindo bater de frente com o Kyoha base, que antes ele nem conseguiria acompanhar, imagina esse cara passando por um treinamento especial de 3 meses para despertar uma técnica absurda. A verdade é que o Ichigo é uma anomalia que o Aizen ajudou a criar e que nem mesmo ele sabia que iria superá-lo. Uma anomalia que nem mesmo um dos maiores gênios da obra conseguiu entender, e por isso tomou a surra. Claro, você ainda pode argumentar que o Aizen destruiu Kototsu e que isso é forçar demais para o Ichigo ter tempo de treinar no Dangai. Porém, lembrem, o Aizen naquele momento é extremamente arrogante e queria testar o seu novo poder com o que quer que fosse forte, e o Kototsu era um ser de razão, um ser diferente de tudo. Então é claro que um cara com complexo de Deus iria querer bater de frente com uma criatura como aquela. Enfim, essas análises demonstram que as vitórias do Ichigo são fundamentadas em elementos previamente estabelecidos na obra, com a sua natureza híbrida, o desenvolvimento acelerado das suas habilidades e também as personalidades dos seus adversários. Portanto, não se tratam de vitórias por protagonismo forçado, mas sim de consequências lógicas narrativas construídas pelo Kubo. Mas enfim, essa é a minha opinião sobre o assunto. Concorda comigo ou não concorda? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia que é sempre a melhor parte. E se você gostou do vídeo, deixa o like que ajuda muito o meu trabalho, e também, claro, se inscreve no canal para assistir a mais vídeos de Bleach. E comenta aqui o que você achou desse quadro, porque eu tô pensando em trazer esse quadro novo tanto para Bleach quanto para outros animes. Então o seu feedback vai ser muito importante para eu saber se eu devo continuar com esse quadro ou não. Mas enfim, agora eu vou indo nessa. Valeu, fui!